O nosso acampamento é Homem e Mulher, Viva a Diferença. E o texto base que vai acompanhar as nossas palestras, aquilo que a gente vai conversar durante esses 2 dias, é Gênesis 1:27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O nosso ponto de partida é que masculinidade e feminilidade, esta questão de gênero, homem e mulher, ambos criados por Deus e, portanto, cada um com as suas diferenças. Antes de entrar propriamente no tema, eu gosto de deixar claro algumas coisas que para mim são muito importantes. A primeira que para mim é importante é que as coisas que eu vou falar aqui eu também estou aprendendo. Eu não sou professor de nada. Eu tenho certeza que tem gente aqui que na caminhada conjugal está muito na minha frente, mas eu e a minha esposa de fato acreditamos nisso que a gente está pregando e queremos que Deus nos dê a graça de vivermos plenamente estas coisas. Estamos apanhando, mas estamos aprendendo, e isso é uma caminhada. A gente de coração acredita que isso é o melhor. Outro pressuposto muito importante para mim é que eu não sei exatamente como você veio aqui. Deus conhece os corações. Deus conhece os corações. Mas nenhum casamento é tão ruim que não possa ser consertado, e nenhum casamento é tão bom que não tenha algo para ser melhorado. Ok? Então eu acho que todo mundo tem algo a aprender. Eu quero aprender. O seu casamento está ruim? Há algo que pode ser consertado por Deus aqui nesse lugar, pela bondade de Deus. O seu casamento é muito bom, sempre há algo a ser melhorado. E o último dos pressupostos, das coisas que eu gosto de deixar bem claras quando eu começo a falar, é que eu não acredito em receita. Acho que cada pessoa é uma pessoa, e a combinação de 2 pessoas num casamento dão coisas muito diferentes. Então eu não vou te dar receita de bolo, eu não vou te dar fórmula milagrosa. O que eu realmente acredito é na bendita graça de Deus. A graça de Deus que pode fazer com que a vida conjugal dê certo. Receita é coisa de bolo, receita é coisa de cozinheiro e cozinheira. Graça é uma intervenção especial de Deus, que conhece a sua individualidade, que sabe quem você é, que sabe como está seu casamento. Então eu não tenho nenhuma receita, eu não tenho nenhuma fórmula mágica para te ensinar, nem eu nem o reverendo Alexandre, mas tem uma coisa maravilhosa que alcançou a nossa vida, que é a graça de Deus. O convite é para você abrir o seu casamento para a graça de Deus. E duvide de quem tem receitas prontas. Elas não existem. Amém? Amém. Você gosta de bolo? Receita dá certo com bolo. Aliás, comigo nunca dá, porque eu faço e dá errado. Bolo e receita combinam mais do que gente e receita. Bom, vamos começar. Homem e mulher, viva a diferença. Em pleno século XXI, os desentendimentos e conflitos entre os sexos ainda se encontram tão presentes quanto na primeira vez em que Adão e Eva se desentenderam. Desencontros, desentendimentos, diferenças são coisas tão antigas quanto a humanidade. O nosso tema, irmãos, ele já diz sobre o que vamos estudar nesse encontro: as diferenças entre homem e mulher, as diferenças entre o universo masculino e o universo feminino, que não são poucas, e que, da compreensão acerca destas diferenças, seu casamento pode navegar em águas mais tranquilas, ou o barquinho do seu casamento pode afundar. O que a gente acredita enquanto vai falar o que vamos falar hoje? Que quanto melhor for a compreensão acerca das diferenças, mais chance seu casamento tem de ser um casamento bem sucedido e de ser um casamento abençoado. Quanto menor for a sua compreensão
sobre o universo do outro, sobre como o outro funciona, infelizmente o seu casamento tem mais chances de dar errado. A base, meus irmãos, de tudo que nós vamos estudar, então, é a seguinte: quanto mais homens e mulheres estiverem conscientes de suas diferenças, mais fácil pode se tornar o relacionamento. Por quê? Preste atenção nessa pergunta, por favor, que eu queria que ela acompanhasse todas as nossas palestras. Por que as coisas parecem tão difíceis para homem e mulher? E mais ainda, por que a sensação generalizada em nossos dias é que um casamento tem mais chances de dar errado do que de dar certo? Eu não sei se esse é um pessimismo meu particular, mas quando a gente olha para o casamento hoje, para quando a gente olha para o casamento nos nossos dias, parece que existe uma sensação de que esse negócio tem mais chances de dar errado do que de dar certo. A resposta, na minha opinião, em parte pode estar nas transformações sociais acontecidas nas últimas gerações. À medida que as mulheres conquistavam cada vez mais liberdade através do mercado de trabalho, e liberdade é uma coisa boa, mercado de trabalho eu já não sei se é tanto, isso dava a impressão de que o homem era o opressor a ser vencido. Com isto, famílias e relacionamentos passaram por grandes transformações e, consequentemente, muitas tensões. Aconteceram tantas transformações sociais que o meu casamento é um casamento completamente diferente do casamento do meu bisavô, do meu casamento do meu avô e do casamento do meu pai. Primeiro porque o meu pai mandava na mulher, né? Então é muito diferente. É um período de tempo tão pequeno, depois a Cláudia me castiga, mas tudo bem. É um tempo tão pequeno para tantas transformações. Pense no casamento do seu avô, pense no casamento dos seus pais, pensa no seu casamento. São tantas transformações em um espaço de tempo tão curto que o que é que aconteceu? Os homens ficaram confusos e as mulheres ficaram tensas. As mulheres do século XX pareciam irritadas e o homem do século XX parecia perdido. O homem, outrora, era o chefe da família e o único provedor do sustento. A mulher era a mãe, a dona de casa ou, no máximo, a professora. Temos professoras aí? Não? Hein? Temos? Pode erguer a mão, não precisa ter vergonha não. Tem muitas professoras aqui, graças a Deus. Vocês chegaram no máximo. Professoras, né? Essa é a estrutura social antiga. O que a mulher podia ser no máximo? Professora ou professora de piano, se você gostar disso. A mulher é que eu nunca consegui aprender. A mulher era a mãe, dona de casa ou no máximo a professora, sempre cuidando das coisas do universo doméstico. Essa era a nossa sociedade. A estrutura social era simples, mas de alguns anos para cá as coisas mudaram bastante e a complexidade de nossos dias parece ter acentuado ainda mais os problemas com as diferenças. O que eu estou tentando dizer? Que as diferenças, elas sempre existiram, mas que as estruturas sociais de antigamente tornavam essas diferenças mais simples de serem resolvidas. Com as mudanças acontecidas, especialmente nas duas últimas gerações, a impressão que nós temos é que o trabalho, o lidar diário com essas diferenças se tornaram mais complexas, como complexa se tornou a nossa sociedade.
Em uma excelente entrevista concedida à revista Época, Maria Mariana, autora do livro Confissões de Adolescente, hoje ela não é mais adolescente, ela é uma senhora, conseguiu expressar de maneira muito clara as pressões da estrutura social e o estresse que algumas mulheres sentem em face à grande confusão nas trocas de papéis e diferenças entre os sexos. Eu vou ler literalmente o que ela escreveu, tá? E é muito curioso isso, porque é uma jovem senhora falando do universo feminino. Ela diz: oi? Tem 4 filhos, é verdade. Ela é católica praticante. Precisamos unir, presta atenção, a geração de nossas avós com a de nossas mães para chegar a um equilíbrio feminino. Quero dizer às jovens do mundo de hoje que existe uma pressão para que sejam elas autossuficientes profissionalmente, seja uma mulher e um homem ao mesmo tempo, como se essa fosse a única forma de realização pessoal. Para isso, elas têm que desenvolver agressividade, frieza, sentimentos que não têm a ver com o que é ser mãe. Pessoal, é uma mulher escrevendo. O valor básico da maternidade é cuidar do outro, doar, servir. Nada a ver com o mundo competitivo. Maternidade é tirar seu ego do centro. Pegando uma carona com ela aqui, paternidade é tirar seu ego do centro. O mundo, meus irmãos, isso é importante a gente ter clareza, o mundo mudou muito mais rápido do que a nossa capacidade em compreender tais mudanças. A consequência é uma grande dificuldade em entendermos o outro e também a nós mesmos. Por que somos tão diferentes? Por vários fatores. A questão de gênero, homem e mulher, é uma, mas há outras também. E apenas como introdução, vamos ilustrar de que maneira elas podem se apresentar e como elas podem interferir no relacionamento conjugal. Então, falar da questão de gênero pode explicar muita coisa acerca das nossas diferenças e ao mesmo tempo das nossas dificuldades. Mas a questão de gênero não é a única, existem outras. Costuma-se dizer que os opostos se atraem. Olha como isso é importante para a questão das diferenças. Costuma-se dizer que os opostos se atraem. E já ficou confirmado por pesquisas que existe uma tendência de pessoas casarem com alguém diferente. Além disso, acontece muitas vezes que o que era atraente no início começou, com o passar do tempo, a se tornar um motivo de irritação constante. Vamos tentar ilustrar isso em 2 casos de explicação das nossas diferenças, tá? Vamos chamar esse caso de caso A. No caso A, ele, o homem, é extrovertido e ela, a mulher, é introvertida. Para a gente não ficar nessas questões técnicas do que é introvertido e do que é extrovertido, nós temos aqui um casal típico A. Marco Alçada e Vânia, pode ficar em pé, por favor? Não? Por favor, filho. Pessoal, esse é o casal A. Casal A, esse é o pessoal. O extrovertido é o seguinte: deu 11 horas da noite, toca o telefone, tem uma festa, ele vai. O introvertido é o seguinte: ele morre para ficar em casa, descansando, relaxando, lendo um livrinho, dormindo. Então eles são muito diferentes.
O extrovertido em casa, ele tem a sensação que está perdendo alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo no universo, eu estou perdendo. Calma, pessoal, o casal lá é o Marco e a Vânia. Calma. O introvertido, ele acha que o melhor lugar do mundo é ficar em casa bem quietinho. Bem quietinho. Ok? Esse é o casal A. Vamos lá. Tem as fases desse relacionamento. Na fase A, é a fase da paixão. O que é que existe na fase da paixão com essas diferenças? É aquele romance, é aquele sussurro, me sinto completo, me sinto completa. As diferenças na fase da paixão, e eu queria que vocês lembrassem que o amor é cego, eu queria que vocês lembrassem que paixão, nas teorias do Aristóteles, é uma doença, é uma fase doentia, que você não consegue pensar em outra coisa senão nela, ou senão nele. Todo mundo sabe o que é paixão aqui, né? Então nessa fase, as diferenças são percebidas dessa forma. Ele me completa, ele faz de mim aquilo que eu gostaria de ser em alguns momentos. É a paixão que faz isso. Mas o relacionamento continua, graças a Deus. Tem a paixão, e aí você casa por causa da paixão. Amém? Amém? Você casa por causa da paixão, né? Tá bom. Mas depois vem a fase da constatação. Cai a patologia, segundo Aristóteles, o seu funcionamento volta ao normal e você começa a constatar as coisas de uma outra forma. Ela é fechada demais, diz o Marco. E diz a Vânia, ele é muito falante. Vocês não ouviram a voz dele ainda porque ele não deixou. Depois dessa fase, não tem jeito, pessoal, preste atenção nisso. Da fase da paixão, tem que acontecer a fase da constatação e tem que acontecer a fase da decepção. Por quê? Porque é um personagem real com quem você casa. Não é o imaginário, não é o projetado, não é o sonhado, não é o da paixão, é o real. Entra a fase da constatação e uma fase na qual existe uma certa decepção. Como é que ele se sente na fase da decepção? Somos incompatíveis. Estar ao lado de alguém diferente é estressante demais. Por sua vez, ela também diz: somos incompatíveis, estar ao lado de alguém diferente é estressante demais. E quando essas coisas não são resolvidas com maturidade, com diálogo, entra na quarta fase, que nunca aconteceu com o Marco e com a Vânia, ok? Eles só são uma ilustração aqui. A fase da agressão. Você é muito chata. Aqui é agressão. Aqui é agressão. Aqui é agressão. Está sempre de cara fechada. Não se diverte com nada. Pessoal, lembra como é que começa lá as diferenças? Pessoal, aqui comigo, ó. Ele extrovertido. Na fase da paixão, ela me completa. Na fase da decepção, e a decepção não resolvida, aparece a agressão. Ela é muito chata. E ela, na fase da paixão, ele me completa. Eu gosto das diferenças. Na fase da decepção, esse seu jeito sempre para cima me irrita. Nunca uma mulher disse isso para o marido. Isso aqui é só hipotético, tá? Nunca uma mulher pensou isso do marido. Esse seu jeito sempre para cima me irrita. Será que não dá para você ser um pouco mais reservado? Parar um pouquinho em casa? É assim que funciona. Caso B. Caso B é mais comum. Vou apresentar o caso B. Cláudio e Gláucia não vieram. Eles não vieram hoje. Ok? É
a mesma coisa e nas fases tudo fica diferente. Mas é o mesmo casal. É o mesmo casal. Tá? Esse tal de Cláudio que eu não conheço, ele é óbvio que não sou eu. E ela é líder do grupo de casais, né? No caso meu, o que acontece? Na fase da paixão, me sinto completo. Meu, estou tão perdido, eu estou tão fora de área, eu sou tão bagunçado que eu achei alguém para me arranjar. Alguém vai me dar jeito. E eu estou apaixonado. Por sua vez, me sinto completo. Por quê? Porque eu tenho algo para dar para o outro. As mulheres são doadoras. As mulheres conseguem imaginar que vão consertar os homens. Por isso que elas casam. Então, na fase da paixão, o sentimento é o sentimento de completude com as diferenças. Mas vai passando o tempo. Entra a fase da constatação. Essa mulher é muito exigente. Antes ela era organizada. Agora o que ela virou? É a mesma coisa, pessoal. O que muda é a fase. Que é a mesma mulher, mesmíssima. E ele, e ela, em relação a ele, esse cara é muito bagunçado. Ela não quer mais já pensar em dar jeito, ela quer matar. Sangue nos olhos. Eu não vou mais falar dessa toalha molhada na cama. É a última vez que eu pego essa cueca na sala. Na sala. Não, mas sabe o que é pior? Mulheres assim no outro dia pegam. Continua tudo igual. Fase da decepção, pessoal, que é a fase mais difícil de administrar. Geralmente nessa fase é a fase que o pessoal começa a perceber que está precisando de ajuda. Somos incompatíveis. Estar ao lado de alguém tão diferente é estressante demais. Por outro lado, da mesma forma, somos incompatíveis. Estar ao lado de alguém tão diferente é estressante demais. E a fase da agressão. Esse Cláudio e essa Glaucia são hipotéticos, hein? Larga do meu pé, dona certinha. Eu não queria dar essa bandeira assim. Já estou dando muito bandeira quem é esse Cláudio e essa Glaucia. Você é um bagunceiro incorrigível. Não aguento mais ver sempre as coisas fora do lugar. Cada fase você percebe as diferenças de um jeito. Ô pastor, e qual é a solução? Até amanhã ao meio-dia a gente espera propor a solução. Continuando. Qual o problema? Preste atenção, pessoal. Qual o problema que contamina ou que está subjacente aos casos mencionados aqui? Caso A e caso B. É o mito da compatibilidade de gêneros. Não há como harmonizar o senso da realidade de que as diferenças existem com esse lixo, com essa porcaria inventada no século XX de que existe um tal de sentimento que torna pessoas compatíveis. Isso é um mito. Não existe o mito da compatibilidade de genes. E este é exatamente o oposto do que nós vamos falar aqui durante 2 dias. As pessoas não são como peças de um quebra-cabeças, se encaixando perfeitamente em tudo. Quem pensa assim é muito condicionado à fase da paixão, que embora sendo boa em si, ao mesmo tempo
é muito fugaz e precisa amadurecer. Barbara Chesser comenta assim esta questão. Perdão. Essa questão do mito da compatibilidade e tratamento das diferenças, a Barbara Chesser, ela comenta assim essa questão. Quando os casais esperam concordar totalmente em tudo, estão se dispondo ao fracasso e à frustração. Os peritos em aconselhamento conjugal sabem que todo o casamento bem-sucedido exige ajustes, adaptação, cooperação, acordo e ocasionalmente discussão. A verdade é que a grande maioria dos casais é compatível em algumas coisas e incompatível em outras. Então o mito da compatibilidade de gênios é 50% com 50% que se encaixam perfeitamente, é ridículo. Ninguém é 50%, todo mundo é 100%. E as diferenças sempre vão causar algumas necessidades de acordos, de ajustes, e às vezes vai ter até canelada, viu? Bola dividida. Só o tempo pode trazer a coesão. Vamos repetir comigo essa frase? Só o tempo pode trazer a coesão. Então lembra que eu falei que a gente ia durante 2 dias falar da solução? Uma solução é a coesão, que leva tempo. Não é verdade, Oswaldo? Concorda só? Os casais maduros aqui nem me ajudaram. O Júlio tem cabelo branco, mas ele pinta, viu, pessoal? Ele faz negócio para parecer mais respeitável, ele pinta de branco. Vai ter respeito da mulher. O Marco pinta de amarelo, a gente ri. Pessoal, quem não viu o cabelo amarelo, no almoço eu mostro. Eu não quero fazer piada sem ninguém rir. Quem não viu, o pastor quer do cabelo amarelo. O Cris, antes, pode melhorar suas companhias. Pessoal, eu vou ler de novo a Bárbara, porque a Bárbara é uma senhora de 70 anos que escreve há pelo menos 40 para casais. Eu vou ler de novo, porque eu acho muito importante isso, tá? E se você sair do acampamento sem pelo menos entender isso aqui, você não veio no acampamento. Então, valorize seu dinheirinho, tá? Quando os casais esperam concordar totalmente em tudo, estão se dispondo ao fracasso e à frustração. Os peritos em aconselhamento conjugal sabem que todo casamento bem-sucedido exige ajuste, adaptação, cooperação, acordo e ocasionalmente discussão. A verdade é que a grande maioria dos casais é compatível em algumas coisas e incompatível em outras. Só o tempo pode fazer a coesão. As diferenças fazem parte da vida, e o mito da compatibilidade de gênios é uma grande desgraça inventada no século XX. Quantos casamentos já não foram desfeitos por essa ideia? Compatibilidade, reverendo Alex, é uma ideia vaga, quase etérea. Parece que é algo inerente, ninguém sabe explicar. Do tipo, existe ou não existe.
muita responsabilidade, eu não sou compatível. Parece doador de rim, pô. Essa foi uma piada, pessoal. Tá filmando, pessoal. No Serginho Grossman, todo mundo rindo na hora certa. Novamente citando a Bárbara, vemos um comentário bastante realista. Não, mas tem uma plaquinha lá, eu vou recomendar essa plaquinha. Pelo menos na gravação vai ficar bonito, né, reverendo? Fica falso, mas fica bonito. Citando novamente a Bárbara, vemos um comentário bastante realista. No casamento, devemos ser realistas e pragmáticos. É sempre bom tomar cuidado com um certo romantismo e essas teorias de uma química especial entre duas pessoas. O melhor casamento é simplesmente aquele no qual as diferenças são trabalhadas por duas pessoas educadas. A gente fica falando de muita teoria do casamento. Se você for um pouquinho mais educado, marido, só isso, seu casamento já vai melhorar. Só isso. Se você, esposa, for um pouquinho mais educada, só isso, seu casamento vai melhorar. O melhor casamento é simplesmente aquele no qual as diferenças são trabalhadas por duas pessoas educadas, que fazem acordos e possuem maturidade para aceitar aquilo que você é quem vê e quem acha insuportável. Acho interessante, ela troca os papéis. Isso aqui é insuportável. Pensa um pouquinho. Será que não é você que acha insuportável? Só isso. Melhor do que a teoria é falar do mundo real. Já falamos muita teoria aqui. Vamos ilustrar nosso tema com duas histórias fictícias. Portanto, qualquer semelhança com pessoas que você conheça é mera coincidência. Esta é uma obra de ficção. A primeira história ficcional: um passeio para Piruíbe. Vamos lá no passeio para Piruíbe? Ficção, pessoal. Pessoal, qualquer semelhança é mera coincidência. Um passeio para Piruíbe. Em uma tranquila manhã de sábado, Nhoque e Shirley pegaram seus 4 filhos e tomaram o caminho em direção à praia. Nhoque dirigia o carro atentamente, tentando escapar dos radares da polícia rodoviária e tomando cuidado para observar atentamente todas as placas de sinalização. O Nhoque é muito cuidadoso. Ele olha todas as placas de sinalização. O outro ser masculino dentro do carro era Tavinho, que colocara seu fone de ouvido gigante, do tipo jogador da NBA, e estava completamente imerso, alheio a tudo o que acontecia, curtindo e gesticulando o grande sucesso mundial de Michel Teló, Ai, Se Eu Te Pego. Isso aqui tem tudo a ver com o meu papel de casa. Shirley, ao lado do marido, a todo momento voltava-se para trás, participando de uma animada conversa com as meninas. Para Nhoque, aquilo tudo parecia estranho. Todas falavam ao mesmo tempo, riam muito,
E para ele, o mais inacreditável, todas pareciam se entender perfeitamente. Resignado em ser, essa palavra vai aparecer várias vezes aqui. Resignado em seu universo masculino, resolveu ficar calado, já que não entendia nada, pois todos sabem que para um homem é impossível concentrar-se em duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele se concentrava em dirigir nas placas, ou tentava entender a conversa. Resolveu só dirigir. Após 2 horas de estrada e estresse, chegando em Peruíbe, tomando cuidado com os radares, ele teve a exata impressão de que a animação daqueles seres femininos só aumentava. E que elas falavam ainda mais alto, com mais alegria ainda, criando dentro do carro uma verdadeira balbúrdia típica de cabeleireiro lotado. Estranhamente, presta atenção nisso, estranhamente, uma certa irritação foi tomando conta de Nhoque. Mas nem ele mesmo sabia exatamente por que estava ficando impaciente. O que aconteceu? Ele estava irritado, mas não sabia por quê. Mas ele não aguentou e disparou: dá para vocês ficarem quietas um minutinho? Por quê? Perguntou Shirley. Porque eu estou tentando me concentrar em dirigir. As 4 se entreolharam. Agora não mais com ar de surpresa, mas confusas. Como assim tentando dirigir? Nenhuma delas conseguia entender por que a conversa atrapalhava eles. Atendendo ao pai, ficaram em silêncio por exatos 32 segundos e 43 segundos, estabelecendo um novo recorde olímpico de silêncio para um grupo de 4 mulheres reunidas. Nhoque, resignado, fica pensando em uma questão que Sigmund Freud morreu sem encontrar a resposta. Como as mulheres conseguem falar todas ao mesmo tempo, às vezes sobre assuntos diferentes, e sem perder nada da conversa da outra? Você vê que o mundo real é diferente da teoria, né? Segundo caso, que é ficcional, hein? Ficcional. A escolha do vestido. A escolha do vestido. Hamilton e Cassandra Hamilton e Cassandra estavam se arrumando para ir a um coquetel. Chique. Cassandra estava feliz, escolhendo seu vestido, quando tirou do seu guarda-roupa um vestido azul, colocando-o sobre o corpo, sabe? Colocando-o sobre o corpo e pensando se aquele seria o vestido apropriado para a ocasião. Hamilton se babeava. Ele estava ansioso, pois ia receber naquela noite o prêmio de Filho Ilustre do Jardim Brasil.
do Jardim Brasil, com o subtítulo É Nós, Brother. Prêmio honorário concedido a todos os moradores e ex-moradores do bairro que conseguiram aprender a falar inglês. Os problemas das diferenças, pessoal, é tudo ficção, mas volta às diferenças, tá? Os problemas começaram quando Cassandra, que já estava com aquele vestido azul na mão, olhando-se no espelho há pelo menos meia hora, resolve perguntar para o marido: o que você acha desse vestido azul? Hamilton, sem pensar muito na questão, respondeu animadamente: você fica ótima de azul, querida. Cassandra franziu a testa. Ela estranhou muito aquela resposta e pensou com seus botões: como assim eu fico ótima de azul? E só depois de 27 anos de casada é a primeira vez que ele me fala isso. Ela pensou: esse cara nunca me disse que gosta de azul? Enquanto viajavam de carro importado pela cidade, saindo de um extremo da Zona Sul para outro extremo da Zona Norte, Cassandra ainda estava com o assunto do vestido martelando em sua cabeça. Irmãos, vestido é assunto sério para as mulheres. O marmita, você entendeu? Ah, quando falar vestido, liga, assunto sério. Cassandra ainda estava com o assunto do vestido martelando em sua cabeça. Afinal, a maioria de suas roupas era preta. Algumas poucas de outras cores, mas azul, aquela era a peça única. Ela sempre imaginara que agradara a Hamilton se vestindo de preto, que aliás sempre dizia: você fica ótima de preto, querida. O silêncio no carro é interrompido com uma pergunta direta. Quem interrompeu o assunto, irmãos? Quem interrompeu o silêncio? Quem começou o assunto? Quem? Cassandra! O silêncio no carro foi interrompido com uma pergunta de Cassandra. Eu estou de óculos novo, ninguém reparou, mas Todo mundo. O silêncio no carro é interrompido com uma pergunta direta. Você gosta do nome visto de azul? Perguntou Cassandra. Hamilton, que ocasionalmente estava concentrado no rádio do carro, em um programa de esportes ocasionalmente, que naquele exato momento dava o boletim de seu time de futebol preferido, respondeu à pergunta com um grunhido. É ficção. Estou precisando de 4.000 reais para passeio para Buenos Aires. É ficção. Cassandra, já um pouco impaciente com o assunto do vestido, agora fica mais impaciente ainda com a insensibilidade de Hamilton, que queria ouvir no rádio, ao invés de prestar atenção na importante conversa inicial. E já falou elevando o tom de voz. Dá para desligar o rádio do carro que eu quero conversar com você? Pronto. Resignado. Maridos, resignado. Hamilton desligou o rádio e, tentando fazer pose de quem não estava interessado em ouvir as notícias do seu time e sim conversar, respondeu: pois não, sou todo ouvidos. Nesse momento a temperatura já estava começando a esquentar entre os dois. Ele pensava consigo: será que não dá para esperar até eu saber se o Sheik vai jogar domingo? Por sua vez, ela pensava sozinha: por que será que é tão difícil conseguir a atenção de um homem fora do quarto? Não tem resposta. Após alguns instantes de silêncio, e Cassandra retoma a iniciativa do diálogo. Então, você gosta mais de azul ou de preto? Eu disse que era sério, não é?
Hamilton, já tomado pela famosa amnésia masculina para detalhes, e muito menos sem lembrar-se do assunto do vestido, acontecido há poucos minutos em sua casa, e pior ainda, sem notar que Cassandra estava vestida de azul, respondeu: ah, eu adoro preto. Ele não entrava na conversa, ele não sabia nem que roupa que ela estava usando. Pessoal, observe. Observe que para uma mulher, esta não é apenas uma questão de cores, é a própria relação que está em discussão. 27 anos usando uma cor, achando que é a preferida do marido, e ele fala outra coisa. Morreu. Resposta errada. Foi nesse momento que o clima esquentou de vez. Como assim você adora preto? Eu estou vestida de azul porque você disse que eu fico ótima de azul, respondeu Cassandra, inconformada. Hamilton, que naquele momento percebeu que a estufa estava de fato de azul, ficou meio confuso com seus pensamentos e indagava: que importância essa conversa tem? Por que essa mulher está tão brava, meu Deus? Atenção, mulheres, para os homens, isso é só uma conversa cromática. 27 anos não são nada. Alguns momentos depois, já no coquetel, tendo sobre a mesa, especialmente reservada para os homenageados, um prato com coxinhas e pão com carne maluca, Cassandra está de pé, aplaudindo seu marido, enquanto ele recebia seu prêmio. Mas uma pergunta não lhe saía da cabeça: por que os homens são tão desligados, meu Deus? Hamilton, por sua vez, recebe o prêmio e tentava salvar a noite, fazendo um discurso rápido e dedicando o prêmio "É nóis, brother" à sua esposa. Porém, uma pergunta não lhe sai da cabeça: por que as mulheres são tão detalhistas? Deixando as brincadeiras de lado, nos próximos 5 minutos, temos uma constatação: Nhoque e Hamilton são de outro universo. Homens e mulheres são muito diferentes. Alan e Bárbara Pise, autores do excelente livro "Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor?", comentam assim o nosso tema: homens e mulheres são diferentes. Na verdade, a única coisa que têm em comum é o fato de pertencerem à mesma espécie. Vivem em mundos distintos, com valores diversos e sob regras muito diferentes. Todo mundo sabe disso. Presta atenção, irmão, irmã. Todo mundo sabe disso, mas poucos, os homens em particular, o admitem, apesar de sofrerem as consequências. Basta ver o seguinte: em alguns países do Ocidente, cerca de 40% dos casamentos acabam no divórcio. E os relacionamentos, mesmo os mais sérios, não estão durando muito. Homens e mulheres de todas as culturas, credos, raças, vivem um duelo constante com seus parceiros por causa de opiniões, comportamentos, atitudes e crenças diferentes. Foi por causa disso, foi pensando nestas coisas, que eu e o reverendo Alexandre resolvemos fazer esses estudos. Homem e mulher, muitas vezes, parecem viver em mundos muito distintos, e cada um deles tem um sentimento, pensamento, olhar, raciocínio bem diferente do outro. Será que é assim mesmo?
Por que às vezes parece tão complicado o entendimento entre os sexos? Talvez a maioria de nós cometamos um grave erro, todos os dias, sem perceber, que é acreditar que porque nos amamos, automaticamente tudo vai dar certo. O problema é que mesmo existindo um amor essencial, a compreensão do outro não acontece de maneira automática. Nós chamamos o outro de sexo oposto por um bom motivo. Eles são realmente opostos. Quando a Bíblia fala acerca do homem e da mulher, ela nos trata com iguais valor em dignidade, mas não em funcionamento e papéis. Ora, se funcionamos de maneiras diferentes e fomos criados por Deus para exercer papéis diferentes, é claro que isso precisa ser muito bem compreendido por todos os casais, a fim de que as diferenças não se tornem conflitos e contendas em nosso dia a dia. Foi pensando nisso que nós resolvemos estudar esse tema. Vamos orar, meus irmãos? Por favor, feche seus olhos. E essa nossa introdução, todos nós, vamos fechar os olhos, vamos pensar um pouquinho para falar com Deus. Essa nossa introdução foi para desafiar você. A pensar sobre as diferenças. E vivê-las como celebração da vida adulta. E eu realmente não sei como você veio aqui. Mas quando Deus pensou no casamento, foi nisso que Ele pensou. Na celebração das diferenças. Que a trajetória de duas vidas juntas, mesmo diferentes, pode ser uma grande aventura que faça a vida valer a pena. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar em você e naquilo que Deus planeja para você nesses dias.